que oferte, que dizime, seja alguém que participe da provisão de Deus, aquele que colabore com as coisas que Deus está fazendo. Então, nessa manhã, você tem essa oportunidade de entregar a sua oferta, o seu dízimo, e seja aquela pessoa que tenha alegria, que tenha essa disposição, né? Eu termino repetindo algumas coisas, mas é necessário. Eu cresci aprendendo, né, de vir ao culto e me preparar também para a minha oferta, né? Eu cresci dessa forma. A gente sempre fala para os meninos, né, olha, culto, vamos separar a oferta, vamos levar, né, porque também é uma forma de adoração. Então, você que é pai, mãe, ensine os seus filhos sobre isso, é importante que seus filhos sejam ensinados, né, sobre abençoar a casa de Deus, sobre dizimar, sobre ofertar. Converse com eles, explique. Vocês são responsáveis, né? Eu falo isso porque eu aprendi na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, e hoje eu passo para os meus, né? E eu sei que ensinando eles também vão ensinar a outras pessoas, né? Às vezes eles têm vergonha, né? A cestinha estava ali no corredor, não vou falar quem é, né? Não vou expor, já expõe demais os filhos, mas um já queria colocar a oferta ali no corredor para ninguém ver ele entregando. Falei, não, você vai entregar na hora de todo mundo entregar a oferta, né? Já sabe quem é? Ah, verdade. Foi mal, Lucas. Bom, você pode ficar sentado, eu vou orar por você. Depois da oração, você pode trazer aqui a oferta. Se alguém puder trazer água para mim também, eu agradeço, tá? Senhor, obrigado pela provisão que o Senhor tem dado a esta igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado esta obra. Obrigado por cada irmão que tem entendido a importância, a necessidade de ofertar, de dizimar, de contribuir, Pai. Nós te agradecemos. Nos dê sabedoria também para administrar os recursos da forma que o Senhor quer e deseja, Pai. Venha abençoar a vida profissional dos teus filhos, a vida financeira, o trabalho. Abençoe cada um deles, Pai. Que o Senhor venha tratar e falar com cada um, Pai, e abençoar a vida deles. Obrigado pelo pão, pela provisão, Senhor. E essa oferta dedicamos ao Senhor, Pai. É uma forma de adoração e glorificar o teu nome. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Você pode trazer a oferta, você que vai entregar no dinheiro, né? Carlos. Desculpa aí. Eu faço um esforço, não posso expor muito meus filhos, mas quando eu ver, eu já fiz isso. Irmãos, nós vamos ler em Mateus, capítulo 3. Um e 2. Não estou muito bem, tá, irmãos? A rinite. Normalmente a minha dicção já fica ruim. Com a rinite, então, aí a gente piora mais ainda. Nós estamos... o mês passado, nós falamos sobre o... Oi? A Patrícia pediu para arrumar a manga da minha roupa. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus chegou, a centralidade do Evangelho. Nós tivemos 2 palavras direcionadas a esse tema. E nesse mês, né, esse domingo e outro domingo também, nós vamos ouvir sobre
o reino de Deus. Que Deus ele fale ao seu coração, que você esteja com o coração aberto, assim como Deus tem falado muito comigo, que também Ele possa falar com você. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai. Mais uma vez eu peço ao Senhor, usa a minha vida, Deus. Fale através de mim, Senhor. Fale comigo, fale com meus irmãos, fale com a tua igreja. Eu não quero falar, Pai, coisas minhas, Senhor. Usa-me como teu profeta, como teu servo, Pai. Coloque as tuas palavras na minha boca, Senhor. Que a tua igreja seja alimentada e direcionada através da revelação da tua palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós sabemos que João Batista, ele veio aí para preparar o caminho. O povo de Israel viveu 400 anos em silêncio, sem um profeta. O período do silêncio, o período sem revelação. E depois desses 400 anos, João Batista foi cumprir o seu ministério, que era abrir o caminho, preparar o caminho para o Rei, para Jesus Cristo. Israel vivia sob o domínio do Império Romano, e eles estavam esperando o Messias, o Rei, o Salvador. Israel estava esperando um rei para dominar esse império terreno. Só que o propósito do governo de Deus estava acima disso. Então João Batista, ele vem e diz para o povo: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Ele prepara o caminho, ele diz para o povo: vocês precisam se arrepender. Arrependimento vem de metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, de direção, de transformar a sua vida. Então João chamava o povo para abandonar a forma de viver e mudar o governo da sua vida. João chama o povo para se submeter ao reinado de Deus, ao governo de Deus. Se arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Saia do seu governo, porque um novo governo está chegando. Deixe de reinar, porque um novo rei está surgindo. Esse reino, ele tem duas dimensões. A dimensão do agora. Esse reino chegou. Com a morte, com a ressurreição de Jesus, esse reino, ele foi inaugurado. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus inaugura o reino de Deus. Esse reino já é. Esse reino é agora. Esse reino já está entre nós. Mas também existe a dimensão do ainda não. Esse reino vai ser concretizado. Esse reino vai ser pleno quando Jesus Cristo voltar. Onde de vez o pecado será vencido, a morte vai deixar de existir. Então nós vivemos esse reino da presença do reino em nós, mas também aguardamos ainda a sua plenitude. Enquanto nós estamos aguardando a plenitude, nós podemos desfrutar desse reino, desse reinado. Só que em meio ao reino de Deus que já opera em nós, nós vivemos em um mundo quebrado. O pecado, ele quebrou o mundo. O pecado, ele distorceu o mundo. E hoje nós vemos violência, corrupção, injustiça,
sofrimento, guerras. Quantas coisas nós vemos nesse mundo quebrado. E nós, talvez como Israel, ainda estamos esperando um rei, um governo, que vá mudar as estruturas físicas. Alguns estão acreditando que um presidente cristão vai mudar a história do Brasil. E nós sabemos que não é isso, irmão. Não é isso. Você tem direito de votar em quem você quiser, mas não coloque a sua fé em políticos. Por favor. Não brigue por conta de político. Porque é muito fácil o político chegar na igreja e falar, estou com vocês. Já vai levar o voto de um monte de crente. Né? O reino que nós acreditamos que pode mudar o mundo é o reino de Deus. E o único rei que pode mudar é Jesus. É o único que tem poder de transformação. Então, nós, nesse mundo quebrado de violência, corrupção, injustiça, achamos que talvez o problema está na superfície. Temos que mudar o presidente, temos que mudar as estruturas. Eu lembro uma época, quando o Lucas era pequeno, alguém falava assim, nossa, a galinha pintadinha é do demônio. Né? Até hoje eu não sei porquê. Né? O crente vai achando o demônio em tudo. Né? A camisa azul do Brasil tem o demônio. Né? Não, tudo bem. E se tiver o demônio também, que diferença vai fazer? Né? O diabo atua em tantos lugares assim, né? Aqui, né? Vai estar numa camiseta aí do Brasil. E aí a gente fica olhando. E a gente começa a olhar o mundo. Apontar e ver demônio em tudo, em várias coisas. E a gente olha o pecado dessa forma superficial. Mas quando o reino de Deus ele chega, ele de fato mostra para nós uma outra coisa. Ele mostra a raiz do mal. Muito além das estruturas, existe sim esse pecado estrutural que está nas estruturas sociais, não quero dizer que não existe, mas existe uma raiz. E aí lá em 1 João 3,15 diz assim, quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem em que em nenhum assassino permanece a vida eterna. Então, para nós, o assassino é aquele que vai lá e atira em alguém, enfim, mata uma pessoa. Mas a Bíblia diz para nós que se você odeia, você é o quê? É um assassino. Ele aprofunda a dimensão do pecado. Lá em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, com o coração já adulterou com ela. Então, alguém diz, olha, ele traiu a mulher, teve relação com outra, ele é um adúltero. Jesus já diz, olha, se no seu coração você desejou, você já é um adúltero. Percebe aonde o reino de Deus vai nos mostrando a profundidade, a raiz do pecado? A Bíblia diz, Jesus também disse, Mateus 19:8, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ah, mas o problema é o divórcio. O problema é a dureza do coração. É o coração duro. Enquanto nós olhamos, então, o divórcio, o assassinato e o adultério, Jesus, a palavra de Deus, nos mostra o ódio, a cobiça e a dureza do coração. Percebem a diferença? Percebem a diferença, a profundidade? Enquanto olhamos as guerras, as coisas acontecendo,
a camisa do demônio aí não, a imagem do demônio na camisa do Brasil. Existe algo mais profundo. E o que é mais profundo? É o nosso coração. O pecado, ele nasce no nosso coração. E aí, eu vou contar uma experiência minha. Eu estava dirigindo, eu não lembro exatamente a situação, mas eu lembro o sentimento, então eu vou conseguir contar. Estava dirigindo e alguma coisa aconteceu no trânsito que alguém me deixou com ódio, né? Só que eu não fiz nada. Só que dentro de mim veio um sentimento de pecado muito grande. A minha alma doeu. Aí eu falei, o que está acontecendo? Porque eu não gritei com o cara, eu não buzinei, eu não fiz nada. E o sentimento de pecado no meu coração. Todo mundo já sabe aquele sentimento de pecado, aquela amargura na alma que a gente sente. E eu falei, que doideira é essa, cara? Que doideira é essa? Mas aí, Jesus me ensina. O pecado está dentro de você. O ódio está dentro de você. O pecado está no seu coração. Quantos de nós, irmãos, a gente está vivendo a nossa vida cristã, pensando que está tudo bem, mas talvez não está. O reino de Deus não está no nosso coração, porque existem pecados dentro de nós. Mas eu não adulterei. Mas e as intenções? E os desejos do coração? Não, mas eu nunca tirei a vida de alguém. Mas e o ódio do seu irmão? Mas a culpa foi dele. Mas e a dureza do seu coração? Percebem que o reino de Deus, ele vem para nos mostrar a profundidade da transformação que Deus, ele pode fazer em nosso coração. Mateus 15:19. Porque do nosso coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da onde vem tudo isso? De onde? Do nosso coração. Do nosso coração. Então, qual que é o problema? O problema é o Lula, é o Bolsonaro, o problema é a camiseta, o problema é a galinha pintadinha, o problema é a estrutura. O problema da humanidade, desse mundo quebrado, é um coração dominado pelo pecado. É um coração quebrado pelo pecado. O problema do mundo está na raiz, no coração humano. No coração humano. O pecado está no nosso coração. E aqui eu separei alguns pecados e comportamentos. Eu gostaria que você não se sentisse acusado, mas que você ouvisse e deixasse que o Espírito Santo mostrasse para você. Será que tem algum pecado no seu coração ainda que não foi tratado? Eu vou ser o mais breve possível aqui. Primeiro pecado que pode estar no seu coração: acepção de pessoas. Tratar pessoas com parcialidade. Desprezar algumas por causa de aparência, de jeito, de postura, de influência, de cargo, posição. Quantas vezes fazemos acepção de pessoas? Alguns eu trato bem, outros eu não quero nem ver. Não gosto dele. Não gosto. Cumprimenta todo mundo com alegria. Outro irmão, paz de Deus, vira a cara e vai embora. Esse comportamento mostra em nós essa facilidade de desprezar pessoas simples.
desprezar pessoas que não oferecem nada para você. E privilegiar outras pessoas, mas por interesse. Porque o outro tem uma condição social melhor, uma condição intelectual melhor. Então o outro é inteligente, o cara é demais, eu quero estar perto do cara, porque o cara sabe tudo. Agora aquele Zé ali, não, desculpa, Zé não, né? Aquele, a gente não pode falar isso, a gente pode ser cancelado por isso, né? Se fosse anos 90 até poderia, mas hoje não pode mais. Depois vamos fazer esse corte aí, pessoal da mídia. Aquele rapaz ali, aquele ser humano ali, eu não posso fazer, eu não estou nem aí para ele. Então, cuidado com a acepção de pessoas. Próximo, soberba. Exaltar a si mesmo acima dos outros. Qual é o comportamento? Desprezar a opinião de outras pessoas. Não aceitar correção. Sentir-se superior. E todo momento buscar reconhecimento. Quer ser reconhecido. Quer ser aplaudido. E se alguém vai corrigir você, você não está errado. Você não erra, você não aceita. Você não aceita opinião. Próximo, orgulho. Autossuficiência. Dificuldade de depender de Deus e de depender de outras pessoas. Quer fazer tudo do seu jeito, da sua forma. E ninguém precisa te ajudar. Ninguém pode saber dos seus problemas, porque você resolve os seus problemas. Você não pode depender de ninguém. Talvez você até aprendeu esse orgulho, veio de família. Não dependa de ninguém não, viu? Não dependa de ninguém não. Você tem que assumir os seus BOs. Só que nasce um orgulho em nós. A gente está precisando, mas a gente não abre o nosso coração para o outro. A gente não quer abrir nossa fraqueza para o outro. Não tenha medo de revelar as suas fraquezas. A gente viu um exemplo aqui agora. O irmão dá um testemunho dele, da fraqueza que estava acontecendo no coração dele. Isso edificou a nós, edificou as nossas vidas. Então, esse comportamento do orgulho é não pedir perdão, não admitir erro, recusar ajuda e achar que sempre está certo. Sempre você está certo. Inveja, tristeza pelo sucesso dos outros. O irmão dá um testemunho, em vez de ficar feliz, você fica triste. Deus, por que ele ou não? Por que ele consegue e eu não consigo? Comportamento constante de desejar o que o outro tem. Você quer tudo do outro, você quer ter do outro. E mais, sentir alegria quando o outro fracassa. Nossa, ainda bem que não deu certo. Ainda bem que ele não está mais feliz do que eu. Ganância, desejo exagerado de possuir cada vez mais. Tudo quer mais. Não há uma satisfação. Coloca o dinheiro acima de pessoas. Justifica a ausência, a presença por necessidade. Olha, estou fora de casa a vida toda porque eu tenho que dar o pão para você. Eu tenho que dar comida para você. Mas talvez isso é uma ganância. Coloca as pessoas, coloca o dinheiro acima de pessoas. Trabalhar sem limites. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E aí chega já falei aqui várias vezes, chega um nível da sua vida, um padrão que você chega aqui, aí você vai ter que se matar para manter esse padrão. No Brasil ainda, para você manter um padrão, é fácil, irmão? Não é não. Então cuidado com o nível que você está levando. Você vive um padrão aqui, ganha um dinheiro a mais, opa, elevei o padrão. Opa, estou melhor. Aí quando vai ver, você está refém desse padrão que você levou a sua vida. E tem que trabalhar aí não sei quanto tempo para manter esse padrão. Então, outra é a ganância. Avareza.
apego excessivo ao que possui, não ser generoso, não consegue abençoar, não consegue dividir, apego àquilo que é dele, acumula recursos sem necessidade, acumula recurso e reluta em ajudar quem precisa. Às vezes o avarento ele é tão centrado em si, que se um dia estiver chovendo, aqui ele está de carro, o carro dele tem lugar, mas ele nem se preocupa em ver se tem algum irmão que precisa aqui de carona. Não está nem aí. Às vezes vem a vigília, né, de madrugada, tem vários irmãos sem carro, deu a vigília, vou embora, pego o meu carro e vou embora. Não consigo me importar com quem eu posso dividir, contribuir e levar. A gente está centrado em tudo que é meu e para mim. É meu e é para mim. Que a gente termina não pensando nos outros. Quantas vezes, né, já aconteceu isso? A gente aqui na igreja, aquele irmão a pé, aí está subindo a rua, ainda você buzina. Tchau, irmão. Vai com Deus, né? Se tiver aquela poça de água, ainda você passa ali para molhar o irmão, né? E vai embora. Que Deus tenha misericórdia do nosso coração. Claro, que não é daqui. Avareza, ódio, rejeição profunda, rejeitar uma pessoa profundamente, não aceitar a pessoa de nenhuma forma. Essa pessoa não entra na minha casa, essa pessoa não está no mesmo ambiente do que eu não falo com essa pessoa. E eu desejo o mal contra essa pessoa. Qual que é o comportamento? Você alimenta uma vingança. Você deseja o sofrimento e você trata o outro com crueldade. Só que o crente, irmão, é ligeiro, ele é sutil. Ele vai lá mais passivamente, né? Aquele que a gente costuma falar, aquele agressivo mais passivo, né? Ele dá aquela pisada no calo, né? É algo mais leve, mais destrutivo, leve entre aspas, né? Leve, mais destrutivo. Cuidado. Mágoa. A mágoa é uma ferida não tratada. Essa ferida que impede o perdão. Você não consegue perdoar. Algo pesa no seu coração. O comportamento da amargura é você constantemente reviver essa ofensa. Você fala mal da pessoa, você não consegue falar bem da pessoa. Está conversando com alguém, está falando da outra pessoa. Está falando mal da pessoa. E você guarda esse rancor dentro de você. A amargura, ressentimento prolongado que contamina a sua vida. Você fica amargo. Conviver com uma pessoa amargurada é a pior coisa da vida. É como você não toma um café, mas como tomar um café amargo, alguma coisa amarga. Você conviver com alguém amargurado é a pior coisa da vida. Porque a amargura faz você reclamar de tudo. Nada está bom, tudo tá ruim. É uma pessoa extremamente negativa. É aquela pessoa que anda com aquela nuvem em cima dela. Assim, onde ela chega, a nuvem escura chegou. Também não pode falar escuro, né? Então, amargura. Próximo, ciúme. Medo exagerado de perder alguma coisa e alguém. Então, esse ciúme vai fazer você controlar algo, alguém. Você quer controlar o tempo todo. Eu lembro quando eu era do louvor e a gente foi tocar em uma igreja e aí a gente não levei o meu instrumento e o cara não queria deixar eu tocar no contrabaixo dele. O cara não queria. E quando vinha na minha igreja eu deixava tocar meu baixo, né? Roubaram meu baixo, apesar disso. Olha só. Mas pesou o clima.
Mas você querer controlar, você ser desconfiado, ser possessivo com alguém. Às vezes nós temos ciúme até de amigo, irmão. Ciúme de amigo. Nossa, você é mais amiga dela do que minha? Como assim, amiga? Como assim, amigo? Né? Oxe, não sou eu que sou a sua melhor amiga? A gente fica com ciúmes. Irmão, se seu amigo está bem com outros amigos, fica feliz. Que bom que ele tem outros amigos além de você. Você não é suficiente, não. Né? A gente precisa de outras pessoas. Agora ficar com ciúmes, né? Cuidado. Egoísmo. Colocar os seus interesses acima dos demais. Sempre pensar em você primeiro. Pensar em você em primeiro lugar. Ou qualquer atitude que você faz é em benefício próprio. Qualquer atitude que você faz é em benefício próprio. Hipocrisia. Fingir uma espiritualidade, uma moral que não corresponde ao seu coração. Hipocrisia é aquele crente que é falso. Aquele crente que, todo educado aqui na igreja, todo gentil, mas em casa, ele é o cão. Né? Em casa, ele é uma outra pessoa. Aqui ele fala, eu amo você, você é importante para mim. Em casa nunca falou que ama a esposa, os filhos. Em casa é uma outra pessoa. Isso é um hipócrita. É aquele que aparenta uma santidade. E mais, normalmente o hipócrita, ele julga os outros e esconde os seus próprios pecados. Mentira. Distorcer uma verdade. Falar, ocultar a verdade para ganhar uma verdade. Enganar, inventar história. Omitir alguma coisa importante. Crente não pode mentir. Maledicência. Fala mal de pessoas. A pessoa maledicente, é isso? Maledicente, né? É a pessoa fofoqueira. Né? Fofoca. Aquela pessoa que fala da vida dos outros. Você pode ajudar o fofoqueiro. Como? Não ouvindo ele. Quando ele só consegue colocar a fofoca em prática quando ele tem outro fofoqueiro passivo, né? Que ouve, né? Que ele ouve. Ele ouve. Ele só ouve. Então, cuidado com a fofoca. Cuidado. E tem aqueles fofoqueiros infiltrados, né? Que ele diz assim, vamos orar pelo irmão A, porque ele acabou de perder um emprego, Então, ele conta para todo mundo em forma de oração, né? Ele espalha da vida do outro em forma de oração. Então, cuidado, o fofoqueiro é maledicente. O fofoqueiro, ele difama, ele espalha boatos. Murmuração, reclama o tempo todo, reclama das pessoas, reclama das circunstâncias, reclama de Deus. Todo o tempo está reclamando. Nada está bom para ele, irmão. Faz aquele evento top lá da igreja. Aí vem o murmurador. Está tudo perfeito, mas vamos supor que o café estava fraco no açúcar. Que evento é esse? Que evento é esse que nem açúcar colocam no café? Estava tudo bom, mas ele busca uma coisa para acabar com tudo. Cuidado com a murmuração. A rebeldia. Ele não consegue se colocar diante de uma autoridade. Ele é bom até que está tudo certinho. Agora, quando é contrariado, aí o negócio muda. O rebelde, ele é resistente à autoridade. Ele desafia as orientações bíblicas. Ele desafia a autoridade que Deus colocou na vida dele. Ele é teimoso. Teimoso. Falta de perdão.
ele recusa liberar perdão para quem ofendeu ele. E ele ainda ora o Pai Nosso. Ainda ora o Pai Nosso. E mesmo assim, ele recusa perdoar. Mantém distância, fica longe, não fica na mesma mesa. Vaidade. Busca excessiva por status, por aprovação. Cuidado excessivamente na estética. Todo momento quer impressionar as outras pessoas. Todo momento quer impressionar os outros. Então aqui eu citei alguns pecados que habitam no nosso coração. E qual que é o caminho para viver o reino de Deus? João Batista falou para nós: arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, ele chegou. Então o arrependimento, ele significa essa mudança de mente. O arrependimento, ele significa essa mudança de direção. Essa submissão ao governo de Deus. Você deixa de ser submisso ao seu coração e você passa a ser submisso ao governo de Deus. Vou contar uma outra situação. Lá no meu trabalho também tem um cara que acho que é um zelador lá, ele é territorialista, né? E esse cara tira do sério. E aí ele estava vindo para falar comigo, eu falei, é agora. É claro que eu não ia brigar, né? Mas aquele sentimento no meu coração de ira e de raiva. Enquanto ele vinha se aproximando de mim, eu ia orando para Deus tratar o meu coração, para falar da melhor forma. Então, isso é o reino de Deus governando o coração. Muitas vezes nós somos governados não pelo reino de Deus, mas pelo nosso coração. Vai ter volta. Ele vai ver. Ele vai sentir da mesma forma que eu senti. A gente vai resolver isso agora. Eu vou pagar com a mesma moeda. E nós estamos destruindo a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos. Eu vou sair dessa igreja, nunca mais eu piso nesse lugar aqui. Eu não quero saber mais de vocês a minha vida toda. E nós vamos sendo reinados, governados por quem? Pelo nosso coração. O rei do nosso coração não é Jesus, muitas vezes. O rei das nossas vidas, muitas vezes, não é nós. O rei das nossas vidas não é Jesus, mas é o nosso coração. E estamos nos submetendo a Ele, e não ao governo de Deus. Então, a mensagem do reino de Deus não é apenas uma mudança de comportamento, mas é um arrependimento. É uma transformação. É uma mudança interior. Então Jesus veio para transformar o coração humano. Jesus veio para mudar o nosso interior. Jesus veio para mudar a nossa vida. Todas as nossas atitudes procedem do nosso coração. E é o nosso coração que precisa ser transformado. Mas qual que é a jogada de tudo? Não é você que vai mudar o seu coração. Eu não vou dar aqui para você 10 dicas de como mudar o seu coração. Porque nós somos incapazes de fazer isso. O nosso papel é se arrepender e receber o governo dele em nós. E é esse governo que vai fazer essa transformação. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É obra de Deus em nós. É obra de Deus em nós. É Ele que tira esse coração de pedra. É Ele que tira esses pecados do nosso coração. É Ele que governa as nossas vidas. É Ele que nos transforma. Quando Deus nos transforma, Ele transforma o nosso coração. E o nosso interior, ele começa a mudar. Os nossos pensamentos mudam. Os nossos desejos mudam. Os nossos relacionamentos mudam. A nossa forma de viver é diferente.
porque o reino de Deus chegou até nós. Enquanto o mundo fala para você uma coisa, paga com a mesma moeda, faça do mesmo jeito, faça ele sentir da forma que você sentiu. O reino de Deus, ele muda o seu coração e te ensina a amar e perdoar. Ele te ensina a não fazer acepção de pessoas. O reino de Deus, ele começa de dentro para fora. Se existe algo que precisa ser mudado no mundo, é o nosso coração. É o coração das pessoas. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Precisamos mudar a nossa mente, o nosso coração, o nosso comportamento, a nossa vida. Como aplicamos tudo isso? Primeira coisa, examine o seu coração. Examine o seu coração. Pare de olhar os problemas do mundo e olhe para dentro de você. Peça para Deus revelar o que em você precisa ser transformado. Quantas coisas em nós precisam ser transformadas? Eu não sei você, mas o tempo todo eu vejo alguém em mim que precisa ser mudado. Examine o seu coração. Dentro de nós, será que existe ira, orgulho, cobiça, dureza, falta de perdão? O que há no seu coração? Segundo, arrependa-se diariamente. Precisamos sentir tristeza pelo pecado, irmão. Precisamos mudar o nosso comportamento. Todos os dias precisamos nos submeter ao governo de Deus. Porque o pecado ainda quer tomar conta o tempo todo. E aí você vai escolher, você vai se submeter ao reino de Deus ou ao reino do seu coração. Você vai ter que tomar uma decisão. Então se arrependa diariamente. Peça perdão pelos seus pecados. Faz quanto tempo que você não pede perdão pelos seus pecados? Quanto tempo que não há sentimento de pecado no seu coração, porque está anestesiado. Está anestesiado. Precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Ou será que você não peca mais? Será que não existe mais pecado em você? Então examine o seu coração, se arrependa diariamente. Terceiro, viva os valores do reino de Deus. Viva aquilo que Ele ensina para nós. Leia os evangelhos, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa entrar no seu coração. Nesse mundo quebrado que nós vivemos, nós precisamos refletir para o mundo o reino de Deus. Mostrar para essas pessoas que existe uma forma diferente de viver, através do amor, do perdão, da misericórdia, da justiça. Você é diferente, irmão. Você é diferente. Às vezes a gente está na igreja, a gente quer fazer um evento, a gente fala um evento de evangelismo, de trazer pessoas, a gente fica preocupado, mas e aquele irmão lá, às vezes vão fazer um futebol com as pessoas não crentes. O irmão que não é o irmão crente, ele quer brigar com o cara que não é da igreja, irmão. Tem que segurar o irmão crente, senão ele vai descer a pancada naquele irmão que está visitando a igreja. Eu falo, meu Deus, cadê o reino de Deus no coração? Cadê a diferença? Não adianta ser exemplo aqui, ó. Aqui está uma paz, irmão. Tranquilo, na brisa. Agora, o exemplo é lá fora. É lá que o reino de Deus tem que se manifestar. Só que aí a gente quer trazer pessoas e o cara da igreja quer esmurrar as pessoas. Irmão, por favor, que o reino de Deus habite e reine no seu coração. Confie na transformação de Deus. Confie na transformação de Deus. Essa transformação não acontece apenas pelo nosso esforço. A nossa parte é querer.
querer. Mas quem faz é Deus. Quem transforma é Deus, é o Espírito Santo que produz isso em nós. É o fruto do Espírito em nós. É o fruto do Espírito em nós. Quinto, ore sem cessar. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Tenha uma vida em comunhão com Deus. O reino já foi inaugurado. Nós estamos aguardando a plenitude. Mas enquanto isso, viva em comunhão com Ele. Desfrute da presença dEle. Ore sem cessar. Ore o tempo todo. Desfrute da presença do reino de Deus. Viva esse reino aqui e agora. E enquanto você ora, enquanto você entrega os seus pensamentos para Deus, o seu coração vai sendo transformado. Então, a centralidade do Evangelho é o reino de Deus. E esse reino começa dentro de você. Esse reino começa no seu coração. E eu gostaria que você orasse e falasse com Deus. O que precisa ser mudado dentro de você? O que tem que ser tirado? O que tem que ser mudado? O que precisa? E ele fala, eu vou tirar o coração de pedra. É possível, irmão. É possível, porque é a promessa dele. Essa promessa é para nós. Essa promessa é para mim e essa promessa é para você. Algumas pessoas falam para mim, nossa, mas você é calmo, você é tranquilo, você é isso. Tudo bem, tem a ver com o meu temperamento. Mas Deus sabe as minhas orações. Deus sabe os meus pensamentos. Deus sabe as minhas motivações. O quanto que eu oro para Deus, o quanto que eu peço para Deus me livrar de mim mesmo. Livrar do meu coração. E eu sei que Deus pode fazer isso em você. Eu sei que Deus pode transformar o seu coração. E como eu disse, não seja acusado. Não sinta o pior do mundo. Todos nós pecamos. Todos somos pecadores. E todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos do reino de Deus. Por isso nós oramos, Senhor, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha a mim, venha no meu coração o teu reino. Muda o meu coração, muda a minha vida, muda a minha forma de pensar. Eu quero ser luz, eu quero resplandecer o reino dele. Você pode ficar em pé, você pode orar e falar com Deus. Faça a sua oração. Faça você aí a sua oração. Peça para Deus mudar o seu coração, mudar a sua vida. Confesse a Ele os seus pecados. Quais pecados você identificou? Quais pecados você identificou nesse momento? Faça você a sua oração. Ore ao Senhor, irmão. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento para orar, para falar com Ele. Aproveite esse momento. Senhor,
Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Olhe para nós agora, Pai. Olhe para os nossos corações. Olhe para nossas vidas, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti. Ouve a oração dos meus irmãos. Ouve a oração. Obrigado. Ouve a oração dos meus irmãos, Pai. Fale com eles, Pai. Opere na vida deles, Senhor. Alcance o coração deles, Pai. Tira de nós o nosso pecado. Tira de nós as nossas falhas, os nossos erros, Pai. O quanto que eu preciso ser purificado e mudado, Pai. O quanto que eu preciso, Pai. Senhor, reina no meu coração. Reina em nosso coração, Pai. Muda a nossa vida. Queremos nos arrepender, Pai. Queremos nos arrepender dos nossos pecados e falhas, Pai. Quantas vezes, Pai, fazemos acepção de pessoas, somos orgulhosos, avarentos, briguentos, maledicentes. Quantas vezes, Pai, guardamos amargura, ódio no nosso coração. Senhor, nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero convidar você, que entende que essa palavra é para você em algum aspecto e precisa dessa transformação interior, para você vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Enquanto louvamos ao Senhor, vem aqui à frente.